Olá, meus irmãos e irmãs. Nestes dias de combate ao coronavírus, estamos tomando todas as providências no sentido de atentar para as recomendações das nossas autoridades. Por isso, gostaríamos de dizer que o culto desta manhã e o culto de hoje à noite também foram ambos preparados em casa, no ambiente doméstico. E por isso gostaríamos de contar com a compreensão dos irmãos. Nós tomamos essa providência para evitar que a nossa equipe de comunicação estivesse exposta nesses dias de tanta transmissão do coronavírus em nossa cidade e aqui no Recife. Portanto, gostaríamos de convidá-los para estarmos juntos e celebrarmos ao Senhor nesta manhã. Você que nos acompanha pela internet e também pela Rádio Evangélica FM, você é muito bem-vindo a este ambiente de adoração que celebramos nesta manhã em louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia exatamente em Filipenses capítulo 4, versos 1, 5, 6 e 7. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versos 1, 5 a 7. Leiamos então, acompanhe comigo, portanto, este texto da palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E o verso 5 vai nos dizer: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos buscar a face do Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco neste momento. Pai Celeste, muito obrigado, Deus, por estarmos neste momento de culto, de celebração e de adoração ao Senhor, reunidos, ó Deus, em nossos lares para buscar a Tua face. Nós te bendizemos, ó Deus, e glorificamos o Teu nome. Em meio a esta pandemia que assola o planeta nestes dias tão difíceis, nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o teu nome, porque somente tu és digno do nosso louvor, somente tu és digno da nossa adoração. Recebe, portanto, nesta manhã o nosso culto, recebe, ó Deus, a nossa adoração, a nossa celebração. Que, ó Deus, o nosso culto possa alegrar o teu coração e possa, ó Deus bendito, trazer honra e glória ao teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, porque apesar de estarmos espalhados pelos nossos lares, podemos estar juntos, ó Deus, unidos, ó Deus, em Cristo Jesus e também pela internet, pela Rádio Evangélica FM, louvando e glorificando o teu santo e bendito nome. Recebe, Pai, nós te pedimos a nossa adoração, o nosso louvor. É o que rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Neste momento de informativo, gostaria de reforçar as recomendações das nossas autoridades para ajudarmos a combater a proliferação do coronavírus em nossa cidade. Precisamos permanecer em casa. Justamente por isso, as nossas atividades presenciais em nossa igreja foram suspensas e estamos fazendo todo o possível para comunicar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus através da internet, através dos recursos tecnológicos que dispomos, graças a Deus, em nossos dias. Portanto, procure ficar em casa. Esta recomendação, este isolamento social foi o que permitiu à China conseguir controlar a epidemia. Foi dessa forma também que Taiwan, Singapura e Hong Kong conseguiram não ser tão afetados assim por essa pandemia, e desta forma nós também venceremos confiados na graça do Senhor. Portanto, permaneça em sua casa, faça todo o possível para permanecer em casa. Cuide dos idosos que estão debaixo do mesmo teto que você. Esteja atento às pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, e então faça todo o possível para permanecer dentro do seu ambiente de moradia. Na última sexta-feira, o nosso ministro da Saúde nos deu um relato muito sério. A previsão de que até o final de abril o nosso sistema de saúde entre em colapso. O que significa isso? Não adiantará ter dinheiro, não adiantará ter plano de saúde, porque simplesmente os hospitais não terão como atender a demanda tão grande de pessoas. Hoje nós já temos mais de 1.000 pessoas infectadas em nosso país e nós precisamos contribuir, precisamos fazer a nossa parte para que esta situação seja contida em nosso país com a graça do Senhor nosso Deus. Estamos convocando os irmãos para orarmos em 3 horários durante o dia, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da noite. Reserve, portanto, esses horários. Marque no seu celular para despertar nesses horários e desta forma nós estaremos juntos em oração, clamando ao Senhor nosso Deus para que pela sua graça possamos então transpor, vencer esse desafio tão grande que temos diante de nós. Nós iremos cantar Livre em Cristo e o de número 308 do Inário para o Culto Cristão.
neste momento de ofertório, de dedicação de dízimos, de vidas e ofertas ao Senhor, gostaria de compartilhar o texto da palavra de Deus em Malaquias capítulo 3, verso 10, que nos diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Portanto, ainda nesses dias de epidemia do coronavírus em nosso país, que Deus nos ajude a perseverar, a manter firme a nossa fidelidade a Ele, apesar desta circunstância. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a permanecer fiel ao Senhor nestes dias, dedicando a Deus sua vida, seus dízimos e suas ofertas. De que maneira você poderá fazer isso nesses dias? Através de transferências bancárias. Dentro da sua casa, usando o aplicativo do seu banco, no seu celular, você poderá, portanto, transferir o dízimo, a oferta, aquilo que estiver no seu coração para as contas da nossa igreja. A nossa igreja dispõe de contas na Caixa Econômica Federal, no Bradesco e no Itaú. Portanto, acesse o nosso site ou o nosso aplicativo e obtenha os dados bancários da nossa igreja para que você possa continuar contribuindo para a manutenção da nossa igreja. Lembrando que a manutenção da nossa igreja continua ocorrendo. Nós temos um grande desafio de manter as despesas correntes da nossa igreja nestes dias de epidemia, e nós contamos com a fidelidade, contamos com a contribuição, com a participação de todos os irmãos. Acesse o nosso site ou o nosso aplicativo, obtenha os dados bancários da nossa igreja e faça durante esta semana, portanto, a sua contribuição, a dedicação do dízimo do Senhor e da oferta que Deus tem colocado, portanto, no seu coração. Neste momento nós estaremos orando a Deus, dedicando ao Senhor os dízimos e as ofertas que serão dedicados ao longo desta semana. E também estaremos agradecendo a Deus pelos nossos aniversariantes, aqueles irmãos que esta semana estarão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento e até mesmo mais um ano de batismo. Feche os seus olhos neste momento e acompanhe-me mais uma vez em oração neste culto de adoração e celebração ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, por tua fidelidade para conosco, por teu cuidado para conosco, e queremos, ó Deus, pedir, Senhor, que tu contemples nesta hora todas as famílias da tua igreja, suprindo as necessidades do teu povo. Nesses dias, ó Deus, de tanta dificuldade, de tanta aflição, nós te rogamos, ó Deus, supre todas as necessidades das famílias da tua igreja, ampara as famílias da tua igreja com o teu poder e com a tua graça. Nós sabemos, ó Deus, dos reflexos desta pandemia na economia do nosso país, em todos os países, ó Deus, que estão sendo afetados, a economia, ó Deus, certamente será muito afetada, e nós te pedimos, ó Deus, misericórdia, te pedimos graça e rogamos, ó Deus, que tu venhas ajudar, ó Deus, o teu povo, suprindo as suas necessidades, ó Deus, em todas as circunstâncias. Ao mesmo tempo, Senhor, desde já dedicamos a ti os dízimos e as ofertas que serão consagrados ao Senhor ao longo desta semana. Rogamos, ó Deus, que tu continues abençoando, ó Deus, a tua igreja, suprindo cada uma das suas necessidades, amparando a tua igreja nestes dias para que ela continue, ó Deus, honrando os seus compromissos, continue, ó Deus, firme no propósito, ó Deus, de desenvolver o seu ministério de acordo com a tua vontade. Pedimos, ó Deus, também que tu recebas a nossa gratidão
Esta semana nós temos muitos irmãos que estão completando mais um ano de vida, muitos irmãos que estão completando mais um ano de casamento, muitos irmãos que estão completando mais um ano de batismo. Que tu, ó Deus, contemples cada um dos teus filhos, amparando, sustentando com a tua graça, renovando, ó Deus, os teus cuidados para com eles. Aqueles, ó Deus, que estão completando mais um ano de batismo, renova, ó Deus, a disposição de perseverar nos caminhos do Senhor. Aqueles, ó Deus bendito, que estão completando mais um ano de casamento, renova o amor, a sabedoria, ó Deus, e todos os ingredientes necessários para uma vida feliz no casamento, para um casamento saudável, para um casamento muito abençoado para eles e para os seus filhos. Aqueles que estão completando mais um ano de vida, Senhor, abençoa e ajuda para que cada um possa viver todos os seus dias conforme a tua vontade, conforme o teu querer, vivendo tão somente em função dos teus planos e dos teus propósitos. Nós te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Meus amados irmãos, para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 7, 14 e 15. Abra sua Bíblia neste texto e acompanhe-nos, portanto, nesta leitura. 2 Crônicas, capítulo 7, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós temos aqui um texto que tem sido muito difundido, especialmente nos nossos dias, e é um texto que nos apresenta certamente uma palavra maravilhosa, porque Deus promete sarar a sua terra. O contexto aqui é que Deus está dizendo a Salomão que se porventura o povo de Israel viesse a pecar contra ele, e por consequência do seu pecado a terra se tornasse árida, a terra não produzisse mantimento para o povo, ele então prometia sarar a terra desde que o povo cumprisse algumas condições. Hoje estamos vivendo numa terra, numa realidade em que a nossa terra, a nossa pátria está enferma, está doente por conta do coronavírus. O planeta está doente por conta dessa pandemia. Então, nós precisamos que Deus, de fato, venha sarar a nossa terra, e somente Ele pode fazer isso. E nós precisamos pedir a Deus que faça isso. Mas precisamos também cumprir algumas exigências. O texto nos diz: se o meu povo fizer algumas coisas. Se o meu povo. Essa palavra é muito importante. Quais são as condições de Deus para que Ele sare a nossa terra? Quais são as condições de Deus para que Ele, de fato, atente para a nossa calamidade? Quais são as condições? Primeiramente, humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Precisamos nos quebrantar na presença do Senhor nosso Deus. Estes dias precisam ser dias de quebrantamento, dias em que vejamos a nossa finitude, dias em que vejamos a nossa limitação, o quanto a nossa vida é efêmera e passageira. Tiago diz que ela não passa de uma neblina, não passa de um vapor que sobe e logo desaparece. Por isso nós precisamos pedir a Deus que Ele realmente haja em nosso meio e nos dê o entendimento do quanto a nossa vida é limitada. E por isso nós precisamos da sua graça e do seu favor. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor para contarmos com a sua graça nestes dias de aflição, nestes dias de adversidade. Certamente, muitas pessoas hoje estão se quebrantando na presença de Deus, e hoje, este domingo, dia 22 de março de 2020, precisa ser um dia de humilhação, precisa ser um dia de quebrantamento, um dia em que, de fato, reunamos nossas famílias e nos quebrantemos na presença do Senhor, que seja um dia de rasgarmos os nossos corações diante de Ti, diante do Senhor. Em Joel capítulo 2, a palavra de Deus nos encoraja a rasgar o nosso coração, não simplesmente as nossas vestes. Nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, fazia parte da cultura judaica rasgar as vestes, jogar areia sobre a cabeça, como um sinal de pranto, como um sinal de tristeza. Joel nos diz que nós devemos rasgar os nossos corações. Esse rasgar o coração é um sinal, é uma atitude de quebrantamento diante de Deus. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, porque somente desta forma Deus sarará a nossa terra. Deus irá curar o nosso país desta enfermidade. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Precisamos pedir a Deus que nos livre de ter um coração
coração arrogante, de ter um coração orgulhoso, porque Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, e é desta forma que certamente Deus agirá para sarar, portanto, a nossa terra, sarar a nossa pátria. Mas o texto continua e nos dá outras diretrizes. Ele nos mostra que esse humilhar na presença do Senhor é uma atitude de reconhecer que Deus pode fazer com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Mesmo as situações trágicas, mesmo as situações mais adversas da nossa vida, Deus pode transformar em bênção para mim, para você, para cada um de nós. Deus certamente está usando esta situação para quebrantar os nossos corações, para chamar a nossa atenção, para nos quebrantar. Rick Warren diz que Deus tem seus métodos para nos tornar humildes. Então, certamente Deus está usando esta situação para nos quebrantar, para fazer algo que somente Ele pode fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, que o mesmo Deus, depois de haver sofrido por um pouco, vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Certamente poderemos sair bem melhores dessa crise, poderemos sair bem diferentes, poderemos sair de uma maneira melhor, vivendo na presença de Deus com mais intensidade, com um coração mais quebrantado na sua presença. Então, procuremos, portanto, nos quebrantar na presença do Senhor. Quero deixar um dever de casa para hoje. No tempo em que você está dentro da sua casa, reúna a sua família e leia Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, Moisés relata ali como Deus tratou o povo de Israel no deserto. Como Deus tratou o povo de Israel naqueles 40 anos no deserto. Deus precisou levar o povo para o deserto para lhe ensinar algumas lições, para torná-lo pronto para tomar posse da terra prometida. Então, Deus muitas vezes nos leva para o deserto porque Ele tem coisas melhores para nós. E Ele quer que nós nos tornemos melhores. Ele quer que nós sejamos pessoas melhores, discípulos melhores, maridos melhores, cônjuges melhores, filhos melhores. Então, façamos realmente a nossa parte e quebrantemo-nos na presença do Senhor. Que hoje seja um dia de grande humilhação na presença de Deus, que hoje seja um dia de grande quebrantamento na presença do Senhor nosso Deus, porque somente desta forma nós veremos a glória de Deus em nosso meio, veremos Deus sarando a nossa terra. Lamentações de Jeremias nos diz: lance a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Este é um tempo de lançarmos a nossa boca no pó e clamarmos a Deus, quebrantarmos os nossos corações, dobrarmos os nossos joelhos na presença de Deus e buscarmos de fato a face do Senhor, porque somente desta forma Ele poderá nos dar da sua graça, poderá nos dar a vitória que nós tanto precisamos nesses dias tão difíceis. Há uma segunda condição que o autor de Crônicas nos apresenta aqui. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Este converter dos seus maus caminhos implica confissão. Nós confessamos os nossos pecados quando nos convertemos dos nossos maus caminhos. Algumas versões dizem: se desviarem dos seus maus caminhos. Este tempo é um tempo em que Deus certamente quer tratar-nos e quer nos revelar quais são os nossos maus caminhos. Porque Deus não ouve a nossa oração quando a nossa oração está bloqueada pelo pecado. O salmista no Salmo 66 nos diz que se nós tivéssemos guardado iniquidade no nosso coração, Deus não teria nos ouvido. Então nós precisamos, de fato, pedir a Deus que sonde o nosso coração. Como disse o salmista no Salmo 139, sonda, ó Deus, o meu coração.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir a Deus que sonde o nosso coração, que nos mostre onde estamos errando, onde estamos falhando, quais são os pecados que ainda não foram confessados e ainda não foram abandonados. Provérbios capítulo 28, verso 13 nos diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Prometeu a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos sondar os nossos corações. Nesses dias em casa, nesses dias de isolamento social, gaste menos tempo vendo noticiário que poderá enlouquecer você. Gaste mais tempo com seu Deus. Gaste mais tempo buscando a face do Senhor e pedindo a Deus: Senhor, sonda o meu coração. Mostra-me onde eu posso melhorar. Quais são as lições que tu estás querendo me ensinar que eu ainda não aprendi, que eu ainda não entendi. Ajuda-me a compreender as tuas verdades. Ajuda-me a compreender quais são os teus planos e teus propósitos para a minha vida. Ajuda-me a entender como tu queres usar a minha vida nos restantes dos dias que tu me deres neste mundo. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer os meus erros e a abandoná-los, a confessá-los na tua presença. Isso é o que nós, de fato, precisamos fazer na presença do Senhor, nosso Deus. O apóstolo Paulo, no momento de reflexão a respeito de si mesmo, ele pôde dizer, como está registrado em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer é justamente aquele que eu acabo fazendo. Portanto, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos abra os olhos do nosso entendimento, para reconhecermos onde estamos falhando, reconhecermos os nossos pecados, aquelas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, precisam ser corrigidas, para que possamos viver em santidade e ajustados à vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Deus quer nos ensinar alguma coisa nesses dias, meus irmãos. Deus quer falar aos nossos corações nestes dias. Deus certamente tem algo muito precioso a fazer em nós e através de nós, nos nossos corações, e nós precisamos estar sensíveis a isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Ele está falando aqui ao povo dele. Deus está falando ao seu povo. Ele diz: se o meu povo. Ele está falando então para mim, para você, para cada um de nós que somos povo de Deus, somos parte do seu povo. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, sondar os nossos corações e verificar onde estamos falhando, onde estamos errando, para vivermos de fato de acordo com a sua vontade. Há um texto muito interessante no livro sobre os sermões do ano de avivamento, de Martin Lloyd Jones, em que ele compartilha algo muito interessante, muito interessante. Eu vou compartilhar com você neste momento e peço a sua atenção neste momento. Fazendo uma menção a respeito de Isaac, no desafio que ele teve de encontrar água para a sua família no momento crítico que ele estava vivendo, Martin Lloyd Jones vai nos dizer o seguinte: Isaac não estava enfrentando o problema de buscar um lugar agradável para armar as suas tendas ou erigir uma moradia para si mesmo. Ele estava à busca de algo que é absolutamente essencial, sem o que a vida não pode ser mantida. Em outras palavras, creio que o problema com a igreja hoje em dia é que ela não compreende como deveria que sua necessidade primária, sua necessidade urgente no momento é a necessidade de vida. De vida. O que Isaac mais precisava era de água. Se ele não tivesse água, sua família morreria. E
Lloyd Jones está aplicando isso aqui à igreja. Ele vai dizer, o problema que nos confronta não é um problema de métodos ou de organizações. O problema que enfrentamos é a necessidade de água, é a necessidade de vida em si, a necessidade desse poder e vigor fundamental em cada atividade da igreja que realmente pode exercer um impacto sobre o mundo. Isaac tem família, tem possessões, tem servos e animais. Se eles não encontrarem água logo, certamente colocarão a vida em risco. Eles perecerão. O que então faz ele nesse momento? O que ele fez neste momento face a essa grande necessidade? Ele, interessante, não manda buscar exploradores, não manda buscar adivinhos ou homens que sejam peritos em descobrir novas fontes de água. Isaac simplesmente vai e cava os poços de água que foram cavados nos dias do seu pai Abraão. A água estava ali, mas entre ela e as pessoas estava o entulho. Aqueles poços dos dias de Abraão estavam entulhados. Havia água lá no fundo, mas entre a água e as pessoas certamente havia entulho. O entulho precisava ser retirado, o entulho precisava ser removido para que o povo tivesse acesso à água. Da mesma forma, meus queridos, nós precisamos tirar o entulho da nossa vida para termos acesso à água da vida, que é Jesus. Precisamos tirar o entulho, tudo aquilo que nos impede de ter acesso à água que Deus provê, que Deus supre para nós neste tempo. A água já estava lá. A água já estava lá. O que Isaac precisava tão somente era tirar o entulho. Nós precisamos hoje tirar o entulho, tudo aquilo que esteja atrapalhando a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. O que mais precisamos hoje é de vida, vida com Deus, relacionamento com o Senhor. Não é algo relacionado às organizações, aos métodos, como Lloyd Jones disse. E detalhe, ele proferiu este sermão na década de 60. Década de 60, mais de 60 anos atrás, ele estava pregando a este respeito, que a igreja da sua época precisava retirar o entulho, precisava de vida, precisava de relacionamento com Deus, de comunhão com o Senhor. E isso não virá se nós não tirarmos o entulho, isso não virá se nós não confessarmos os nossos pecados diante do Senhor e abandonarmos os nossos pecados, vivermos uma vida de santidade, como Deus deseja que façamos. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Este é o propósito de Deus para este tempo que estamos vivendo. Mas, voltando a Crônicas, a palavra de Deus nos apresenta ainda uma terceira condição para que Deus sare a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Alguns irmãos têm me falado que, justamente por conta desta situação, estão orando mais. Só por isso, essa epidemia certamente já está produzindo um efeito muito interessante. Muito interessante. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos gastar muito tempo a mais com Deus. Talvez você que esteja nos acompanhando neste momento esteja dizendo, mas eu já oro, pastor, mas nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Precisamos gastar mais tempo com Deus. Estamos convocando os irmãos para orarmos pelo menos 3 vezes por dia, como Daniel fazia. E estabelecemos alguns horários, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Você pode orar nesses horários, pode orar em outros horários, mas eu quero conclamar os irmãos da nossa igreja, nossa querida e amada Igreja Batista da Capunga, para estarmos à presença do Senhor diariamente em oração. Você, meu irmão, chefe da sua casa, reúna a sua família para orar, para investir tempo com Deus, na presença do Senhor, buscando a face do Senhor nosso Deus. É desta forma que Deus ouvirá. Se o meu povo fizer isso, a palavra de Deus nos dá a promessa: eu sararei a sua terra.
eu sararei a sua terra. Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer fazer isso, e Ele fará na medida em que nós nos quebrantarmos na presença do Senhor, na medida em que nós confessarmos os nossos pecados e na medida em que dobrarmos os nossos joelhos e orarmos e buscarmos de fato a face do Senhor nosso Deus. Deus quer fazer esta grande obra em nosso meio e nós contamos com a sua participação em oração. Gaste mais tempo orando, gaste mais tempo buscando a face do Senhor nosso Deus. Deus está certamente nos permitindo este tempo de isolamento em casa, porque Ele tem um propósito. Você vai redescobrir o seu tempo com Deus em oração. Me lembro de uma informação, de uma afirmação, na verdade, de uma irmã que certa vez foi para um retiro de oração, uma missionária da Junta de Missões Nacionais. Ela foi para um retiro e lá naquele retiro de oração, de crescimento espiritual, foi dado a todos os participantes a oportunidade de irem para algum lugar naquele ambiente, era um sítio de acampamento, para gastar 3 horas pelo menos orando ao Senhor. E a maioria não conseguiu passar efetivamente 3 horas conversando com Deus. Porque em 5 minutos já esgotou tudo aquilo que ela tinha para dizer, tudo aquilo que aquela irmã tinha para dizer ao Senhor. Quanto tempo você tem gasto com Deus? Quanto tempo você tem gasto com o Senhor? Jesus disse aos discípulos: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Nem 1 hora. Vocês não puderam orar comigo nem 1 hora? 1 hora é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus e nós precisamos oferecer a Deus pelo menos 1 hora na presença do Senhor. Reserve um tempo com Deus. Reserve um tempo com Deus para clamar ao Senhor. É desta forma que Deus irá sarar a nossa terra. Deus irá sarar a nossa terra. Vamos confiar no Senhor. Vamos buscar a sua face, crendo que Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que podemos fazer, nós vamos fazer, estamos fazendo, permanecendo dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, mas aquilo que nós não podemos fazer, vamos deixar Deus fazer e vamos clamar a Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra brasileira. Deus quer sarar a nossa nação. E isso certamente acontecerá na medida em que nós, como povo de Deus, buscarmos a sua face. Nós, como povo de Deus, estivermos afinados com o seu propósito para este tempo e aproveitarmos este momento da forma como Ele deseja. Quero encorajar você, meu irmão, a reunir a sua família diariamente para um culto doméstico, para ter um tempo com Deus. Qual foi a última vez que você fez um culto doméstico? Qual foi a última vez? Aproveite este tempo na presença do Senhor com a sua família. Também aproveite este tempo para aprofundar o seu relacionamento com a sua família. Talvez você redescubra o relacionamento conjugal. Talvez você redescubra o relacionamento com os seus filhos. Então, aproveite esse tempo para investir no seu relacionamento em família, para estar mais próximo dos seus queridos, para ter mais tempo com Deus e para ter mais tempo com a sua família. Aproveite também este momento para compartilhar o Evangelho com as pessoas que você tiver alcance por meio das suas redes sociais. Utilize estes recursos para que dessa forma você possa também ajudar a dar uma palavra de esperança nesses dias de tanta aflição para o nosso povo. Certamente, amados, existe uma diferença muito grande entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus. Quem sofre com Deus tem esperança. Quem sofre com Deus tem paz em meio às aflições. Quem sofre com Deus tem paz em meio às adversidades da vida. Então, nós estamos neste momento sofrendo, como todo o povo brasileiro está sofrendo, como todos os povos da terra que foram atingidos por esta pandemia estão sofrendo, mas nós estamos sofrendo com Deus, com a nossa fé firme em Deus nosso Senhor, buscando a sua face.
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e me acompanhar mais uma vez nesta manhã em oração. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, por este momento precioso, em que podemos, ó Deus, buscar a Tua face. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir, ó Deus, que Tu limpes os nossos corações de todo entulho, de tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão contigo, tudo aquilo que possa impedir o nosso relacionamento com o Senhor. Pai amado, perdoa-nos, limpa os nossos corações de todo o pecado, sonda os nossos corações, esquadrinha o nosso ser e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Que hoje, ó Deus, também possamos nos quebrantar diante de Ti, nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo o quanto somos pequenos e frágeis e o quanto carecemos de Ti, ó Deus. Que seja um dia em que possamos de fato rasgar os nossos corações, não as nossas vestes, mas rasgar os nossos corações diante de Ti e buscar a Tua face em oração. Nós Te pedimos, abençoa-nos, ó Pai, neste tempo. E eu Te peço, ó Deus, abençoa todas as famílias que nos acompanham neste momento, ó Deus, pela rádio, ó Deus, pela internet. Abençoa todos os lares, todas as famílias. Abençoa, ó Deus, o Brasil, particularmente, ó Deus, no enfrentamento desta pandemia. Nós clamamos a Ti por todos os profissionais de saúde, aqueles que estão na frente de batalha, ó Deus, lutando contra este vírus. Nós Te pedimos por todos aqueles que já foram contaminados, ó Deus, por este vírus. Clamamos a Ti, ó Deus, dá-lhes graça e vitória na luta pela vida. Clamamos a Ti, Senhor, que Tu sejas também com as famílias daqueles que já faleceram, ó Deus, consola seus corações, ampara-os, ó Deus, neste tempo tão difícil. Clamamos a Ti de forma particular pela situação que está vivendo hoje a Itália. Rogamos, ó Deus bendito, por toda a população da Itália, por todos aqueles que estão ali lutando da mesma forma pela vida. Tem misericórdia, ó Deus, da Itália neste tempo e guarda o Brasil para que, ó Deus, tenhamos, ó Deus, realmente, Senhor, condições, ó Deus, de tomar todas as providências necessárias para evitarmos situações maiores, ó Deus, piores, ó Deus, na nossa nação. Por favor, ó Deus, conscientiza o povo brasileiro da sua responsabilidade nesses dias de pandemia e dá-nos, ó Deus, da Tua graça. Nós Te agradecemos porque podemos, ó Deus, passar por esta fase de sofrimento, de angústia, ó Deus, contando com o Senhor, contando com a Tua ajuda, contando com a Tua presença, tendo, ó Deus, em Ti paz e esperança. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos contar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias que venhamos a enfrentar. Que, ó Deus bendito, pela Tua graça, Senhor, continuemos firmes neste propósito. É isto que nós Te rogamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se meu
Estamos encerrando o culto desta manhã e gostaríamos de agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e também pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para estarmos juntos hoje à noite, às 19 horas, para mais uma celebração. Reúna sua família e esteja conosco, assistindo-nos pela internet, ouvindo-nos pela rádio, e vamos continuar juntos louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Nós encerramos com a bênção dos apóstolos, por meio da qual nós oramos assim: que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o seu povo, espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém.